Boa tarde, meus amigos. Aqui é Joaquim, falando do Brasil, da cidade de Goiânia. Inscreva-se no meu canal, dê um link aí, dá uma força, dá uma curtida. E vamos falar de um assunto que está muito virilizado hoje na internet. É sobre a China e o coronavírus. Até onde os chineses eles são responsáveis por essa pandemia que está avassalando o mundo, destruindo famílias, acabando com a economia dos países, causando desemprego, morte e fome em todas as partes do mundo. Então vamos falar um pouco sobre o assunto. Para você ter uma ideia da posição, essa epidemia ela aconteceu na cidade de Wuhan, na China. A China hoje é uma superpopulação mundial. A maior população do mundo hoje é na China, mais de 1,5 bilhão de habitantes. A segunda vem com a Índia. Então na China existe um mercado chamado mercado molhado. Lá são vendidos animais exóticos para o consumo. Lá eles comem carne de cachorro, de macaco, de animais, esse tipo assim. Então não passa só uma inspeção sanitária, né? Não tem o controle da Organização Mundial de Saúde, né? Faz tempo que a Organização Mundial de Saúde está tentando controlar, mas o governo chinês é um governo muito fechado, é um governo comunista, então existem algumas dificuldades, né, em relação a isto, né? O que acontece? O que se sabe é que o coronavírus ele transita entre animais, ele procede originalmente do morcego, né? E assim ele pica os animais, cachorro ou gato, aves, e assim o vírus é transmitido do morcego para os animais. Você tem ideia, por exemplo, assim, o cachorro ele é consumido como alimento, como carne na China. Então, tanto o cachorro como o gato, ele recebe essa contaminação e existe uma vacina contra o coronavírus para animais, não para seres humanos. Então, não se sabe como esse vírus ele sofreu essa mutação. Possivelmente o morcego ele contaminou esses animais comestíveis que vendidos no mercado molhado, animais exóticos, né, que não tem inspeção do governo, inspeção sanitária da Organização Mundial de Saúde, e assim passou a atingir os seres humanos. Possivelmente sofreu mutações, é o que se sabe, o que se especula nesse momento. Agora, qual é a culpa do governo chinês em relação a isso? O governo chinês já havia sofrido 4 grandes economias, como a H1N1, a gripe aviária, a gripe suína, e tudo e passado para o mundo. Então o mundo todo tem sofrido as consequências dos maus hábitos alimentares da China. Então por isso que isso tem que ser freado e isso tem que ser resolvido imediatamente. E ao acontecer essa contaminação, essa epidemia na China, os hospitais, quando começaram a aparecer pessoas doentes, vítimas do coronavírus, e quando foi detectado o coronavírus, os pacientes que foram diagnosticados, pacientes começaram a morrer, os jornalistas, assim como no Brasil e em outras partes do mundo, também na China também, eles logo se mobilizam, porque tem jornalistas também internacionais também na China, e começaram a filmar os acontecimentos, começaram a filmar os hospitais, e assim as notícias foram acontecendo. Só que o governo chinês é um governo de ditadura militar, um governo socialista e comunista. Então toda a informação, todo o noticiário através dos jornais, para passar para a mídia, para viralizar na mídia, tem que passar pelo governo chinês. Aí é que está o problema. Como é um sistema de ditadura militar, a única informação que passa para a população da China é aquilo que o governo quer que passe. A única informação que vem do jornalista, que tem que passar pelo governo chinês para depois chegar ao mundo, é barrado exatamente pelos governantes chineses, por causa do regime fechado, por causa disso aí. Então, veja o que acontece. Quando a epidemia começou a se espalhar, e o prefeito da cidade de Wuhan, sabendo dos acontecimentos, sabendo da gravidade, porque os médicos, os cientistas tinham advertido aquele prefeito que aquele vírus era fatal, aquele vírus estava se espalhando, que a população tinha que ser informada, ele simplesmente omitiu essa informação.
O governo chinês não permitiu que o seu prefeito divulgasse a informação para a população, para que não houvesse pânico, para que essas informações também não vazassem para o mundo. É o que acontece, meu irmão. Cerca de 5 milhões de chineses, sabendo dessa epidemia, sabendo as consequências que iria gerar, tendo eles já sofrido com epidemias passadas, eles simplesmente migraram para outros países. Eles foram viajar para o mundo afora, vazaram antes que houvesse uma quarentena. E depois de migrar mais de 5 milhões de chineses para outros países, o prefeito da cidade de Wuhan resolveu tomar a atitude de informar a população que a situação de fato era grave e que aquele vírus era fatal e que tinha que ter um controle sanitário sobre aquele vírus. Por que a China também pode ser culpada pelas Nações Unidas ou pelo governo dos Estados Unidos por essa pandemia? Porque no dia 19, escreva bem, dia 19 de janeiro de 2020, o governo chinês mandou notícias para o mundo sobre essa epidemia que estava acontecendo novamente na China, mas que isso não chegaria ao mundo, que isso não iria se propagar ao mundo, que isso seria uma gripe que seria controlável, que isso não era letal, que tampouco era fatal. Ao mesmo tempo que eles estavam fazendo essas informações, os jornalistas estavam filmando os hospitais cheios, pessoas já mortas nos hospitais, que tinham acabado de morrer, e essa informação também estava vazando para outros países. Então, tanto a Organização Mundial de Saúde, tanto as Nações Unidas, como também o governo Trump também souberam dessas informações e vão usar esses recursos contra a China para que ela possa ser punida dessa pandemia que tem atingido o mundo todo, trazendo morte e prejuízo para todas as nações. Sim. E como a China poderia ser punida, meus amigos, se ela está em ascensão, se é uma potência, é a segunda maior economia do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos, ou militarmente, ou através de sanções. Militarmente, como a China economicamente é uma potência, perdendo só para os Estados Unidos, ao mesmo tempo, militarmente, é a segunda maior potência do mundo, segunda maior potência militar do mundo em armamentos. Então, essa hipótese de confronto militar está descartada, não seria bom para ninguém. Sim, a China, ela sofrerá sim pelos Estados Unidos. Donald Trump já se posicionou, sofrerá sanções, sim, sofrerá sanções, porque as informações que os Estados Unidos e que as Nações Unidas têm acerca da China, acerca dessa pandemia que se espalhou e que os chineses omitiram a verdade para o mundo, sim, eles serão responsabilizados por esse ato e assim eles serão punidos. Portanto, meus amigos, fica aqui um abraço mais uma vez, Joaquim, no meu canal do YouTube. Aquele abraço, dê um link aí, dê uma curtida, inscreva-se no meu canal. Vamos estar interagindo, vamos estar buscando informações sobre o que está acontecendo no mundo.